vou falar sobre família. Amém, amados? Família, no contexto cristão, deixa eu só explicar isso aqui. Vocês estão comigo? Amém? Hoje em dia, na nossa cultura, família é extremamente atacada. Quem já reparou? Tenta-se tirar o contexto familiar, a estrutura familiar. A nossa sociedade, ela não é pautada na família, na organização de todas as coisas. Ela já foi, mas hoje muitas leis mudaram muito. A cultura judaico-cristã, que a gente pensa do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ela tem sua base social dentro da família. Amém? O núcleo da sociedade é a família. Qual é o fundamento? Para quem é cristão, o fundamento é o homem. 4 amém. O fundamento é o homem. Por que que o fundamento é o homem? Porque a mulher veio de quem? De quem? Do homem. Então o fundamento é o homem. Se você não crê nisso, você não é cristão, você não crê na igreja, que a Bíblia fala que ele é a pedra angular, que nós somos edificados como igreja, como noiva de Cristo, a partir dele. Posso ouvir um amém, amados? Amém? Então, ok, a nossa base é assim. Por que você está falando isso, pastor? Então, só para explicar algo da cultura judaica, assim, para você entender. Posso ou não? Na cultura judaica é assim, amados. Se você tinha uma prima distante, quem tem prima ou primo? Vamos pensar na prima distante, ela ficou viúva lá. Como é que é na cultura judaica? Eles vão procurar o parente mais próximo, vai ter que sustentar ela. Se for na nossa cultura, mas o que eu tenho a ver com isso? Primo nem é parente? Sim ou não? Não, fala a verdade, se sua prima separar ou ficar de viúva, você vai acolher ela em casa ou não? Você não está nem aí. Mas essa desassociação de compromisso mútuo com os seus é o que gera muitas rupturas que a gente tem. Amém? Se na cultura judaica alguém ficasse viúvo, fosse abandonado pelo marido e eu tivesse que sustentar, eu já ia me preocupar com quem que a minha prima ia casar. E eu não ia. Ou se ia. Se estava cuidando da saúde, se as coisas estavam bem, porque daí podia sobrar para mim. Vocês estão comigo? Então, só para explicar a importância de família dentro do contexto bíblico, histórico ali, da organização. Aí agora eu quero aprofundar para o núcleo familiar, o nosso núcleo familiar. Eu vou fazer um panorama rápido de algumas coisas. Posso, amados? Eu já preguei somente pai, eu já preguei somente mãe, 45 minutos falando sobre pai, 45 minutos ou mais falando sobre mãe. Eu já fiz essas ministrações. Aqui eu quero fazer um rápido sobre família, que eu quero falar pais hoje, depois eu quero falar mãe. Amém, amados? E o que eu quero falar hoje que é uma mensagem para os pais, em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, nós somos uma família espiritual. Diz a palavra, Efésios 2:19 diz, vai. Mas, e sois o quê? O que é família? Uma casa que se move com uma marca. No caso, a marca do evangelho, é a cruz mesmo. Amém, amados? Isso é o conceito de família. Aí junta todas as coisas, eu vou juntar as palavras. Deixa eu continuar aqui. Me dá um pouquinho mais de retorno meu. Só um sidezinho assim, para dar uma equilibrada na minha voz. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você ler uma palavra amor, conseguiu imaginar a palavra amor? Quais as letras da palavra amor? Crianças, soletrem amor para mim. A-M-O-R, palmas. Excelente, excelente. Vamos fazer o teste com eles. Se eu falasse para vocês desenhar algo sobre amor, que desenho vocês iam fazer rapidamente? Um desenho para exemplificar amor. Qual? Ótimo. 2 pessoas abraçando, o que você ia fazer? Um coração. Que cor? Vermelho. Quem pensou igual Davi? Seja sincero. Sim. Por quê? A imagem que a gente manda de emoji, que a gente vê escrita a palavra amor, que o O sai para um coração, ela associa com a gente com um coração. Por que isso é importante a gente ver essas coisas? No hebraico, toda letra é um símbolo também. Então, quando eu quero saber o conceito de algo bíblico, eu tenho uns símbolos que me mostram o que aquilo significa. Quero explicar muito rápido, igual eu já falei, já ministrei isso, pai e mãe. Estão comigo? Então, mesmo para quem está aqui pela primeira vez, quem não é, estou escutando isso pela 5ª vez, pastor. Glória a Deus. Amém? O Paulo falava, eu não me canso de falar as mesmas coisas. E é verdade, eu também não. O que é bíblico sempre vai falar com a gente. Então, o que significa um pai? Vamos lá. Pode passar. Pai é a força da casa. Vamos lá, meus filhos não estavam ouvindo. Isaac, o que significa pai? E mãe? Ótimo, Guilherme. Ótimo. A nossa igreja já sabe disso. Parabéns. O Gui que falou. Eu falo mais rápido que Isaac. Ó.
Pai é a força da... No hebraico são essas letras aí, que seria Aleph e depois Bet. O pai, então, é a força da casa. No símbolo hebraico, um pai é uma cabeça de boi, porque é um animal forte, né? Domesticado, mas é que guia, que trabalha, que faz as coisas. Quem pode dizer amém? Quem já viu um boi assim? Grande, ok. E a segunda letra é uma tenda. É a planta baixa de uma tenda, assim, como se fosse. Então, o pai é a... o pai é a força da casa. Amém, amados? Se o pai é a força da casa, para o hebraico é fácil de entender. Por que eu brigaria com meu pai se eu sou um filho? Se ele é a força da... Vamos ver lá com meu filho, se ele vai saber. Filho, o que significa filho? O que um filho é? O que você é minha? O que é filho, Gui? Você lembra? O que é filho? Tem que pôr um desenho lá em casa, mãe. Isso aqui tem que saber de decor, hein? Não. Filho é a continuidade da casa. Ok, a aula que vem não. Culto que vem, vamos fazer a lição, todo mundo aqui desenhando, os pais vão pintar junto com os filhos. Pra gente saber e lembrar disso aí. Isso aqui tem que saber. O filho é a continuidade da... Na desenho é uma sementinha e uma casa. Uma semente é um broto, algo que vai dar continuidade, e uma casa. Por que isso é importante saber? Filho é a continuidade da casa, filha também é continuidade da casa, depois com marcas. É a sequência. Depois eu vou falar no domingo que vem, mas o que eu quero dizer? Então o filho não iria contra o pai, porque ele é a continuidade da... Se eu ataco meu pai, eu estou atacando quem? O que eu vou dar continuidade? Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Como é importante ver a função? O que é uma mãe? Passa lá. Vai. Leia lá comigo. O que é mãe? Força aqui, colo, o que permeia. A letra no hebraico é a mesma, uma cabeça de boi, ou um aleph, e a segunda letra é mem, é água, fluido. Mãe é a força que cola, a força que permeia, que tem, que troca com todo mundo, que toca em todo mundo da casa. Ela é uma com o marido, os filhos vieram de dentro dela, então ela permeia todos os ambientes. Posso ouvir um amém? Olha que lindo biblicamente. A gente fala pai ou mãe, não faz sentido nenhum, não tem nenhuma imagem na nossa cabeça, mas biblicamente a gente sabe que pai é a... Até todo mundo repetiu, eu vou ficar falando, hein, irmãos? Vai, repete para o culto fluir melhor. O pai é a... E a mãe é a... Que cola, o que permeia, é as águas. Aí em Provérbios fala assim, ó. A mulher tola, né? A mulher sábia edifica sua casa, porque a água também era o elemento que cola tijolo, cola todas as coisas, faz barro, faz todas as estruturas. Mas a tola destrói a água também, como uma inundação. Amém, amados? Destrói com suas próprias mãos. Então, no hebraico, todos ali tem tudo a ver com coisas claras, concretas. Vocês estão comigo? Por que você está falando isso, pastor? Então, o pai e a mãe, eles têm a mesma autoridade. Vocês não ficam felizes? O pai e a mãe têm a mesma autoridade. Ninguém é só que tem função. O pai é a força da... E a mãe é a força que... Quando eu tiro esses padrões entre a relação de pai e mãe, vai dar confusão. E é por isso que eu falo, não fica chateado nem bravo comigo, mas se pai e mãe têm funções completamente diferentes, porque o pai é a... E a mãe é a... Não tem como um pai ser uma mãe. Nem uma mãe ser um pai. Na ausência de um, ou eu vou ficar sem cola, ou eu vou ficar sem casa. Amém? Consegui me fazer entender? Hoje eu vou falar de problemas dos pais, mas eu preciso primeiro entender o que é um pai e o que é uma mãe. Consegui me fazer entender de verdade? Posso falar uma coisa linda e maravilhosa? Sim ou não? A palavra Deus, ela é descrita com Aleph, a mesma letra do pai e da mãe. A autoridade e força é a mesma, de Deus, do pai e da mãe. A mesma. Um judeu, quando ele lê assim, se ele lesse, né, nos pictogramas antigos, ele visse aquela letra, ele ia falar, uau! Então o nome de Deus é Aleph e depois Lamed, que é o cajado. É o boi, é a força, a autoridade que me guia. Esse é o nome de Deus. Vocês não ficam felizes? Então, no nome de Deus, na mesma letra que a autoridade da força de Deus, a mesma também se aplica ao seu pai e à sua mãe. Por isso que a Bíblia fala, honra o Senhor teu Deus. E qual que é o outro mandamento de honra? Honrar quem? Honra teu Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, só terás um Deus sobre ti, não construirás imagens. Amém, amados? E depois qual que é o outro mandamento que fala disso? Honra. Por quê? Porque Deus deu o que para essa terra? O que Deus fez nessa terra? A terra era morta, sem forma, vazia. Ela tem o que agora? Ela tem o quê?
Vida. E teu pai e a mãe te deram o quê? Um relógio. Não, irmão. Presta atenção no culto, por favor. Te deu vida. Por isso que a autoridade e a força é a mesma. Quem pode dizer amém? Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Por isso que o Antigo Testamento fala, se for contra o pai e a mãe, já mata ele. Porque ele está encurtando a própria vida já. Melhor que vocês matem para que ele não perca a alma. Não é para matar os filhos, não, Jesus. Tem uns já falando, meu Deus, que oportunidade é essa? Está amarrado, hein? Não é disso que nós estamos falando. Me entenda aqui, por favor, contexto. Posso continuar? Quero falar com os pais. Amém? Isso você vai aplicar na sua vida como pai ou mãe. Se você não é pai ou mãe, você vai entender como você foi criado em algumas coisas. Você não vai ficar culpando seu pai e sua mãe, porque você é nova criatura. Amém? Como é que eu me torno filho de Deus? Deus é pai. Ele é o pai de Israel. Filho é o quê? Filho é o quê? Continuidade da casa. Jesus é o filho de Deus, está no céu. A casa dele está no céu. Como é que eu me torno filho de Deus? Por meio de Cristo Jesus, que é a continuidade da casa dele aqui nessa terra. E o que ligar na terra será ligado no... Eu só posso fazer parte da casa de Deus, ser filho de Deus, se eu estou associado ao filho, que é a continuidade da casa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único. Caminho, verdade e vida. Amém? Amém, amados? Para fechar aqui a família. Então vamos lá. Então vou falar dos erros dos pais. Rapidamente nós vamos por algumas coisas, ou deveres dos pais, mas eu vou falar sobre o erro principal aqui. Vamos lá, leia comigo. Primeira coisa que os pais têm que fazer, Provérbios 22:6. 1, 2, 3 e... Amém. Moisés, olha lá o livro da Bíblia, Provérbios. Quem escreveu? Quem escreveu Provérbios? Salomão. Ótimo, ótimo. Salomão escreveu Provérbios. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nos tempos de Salomão, vamos ler o provérbio mais uma vez, vai. Ensina a criança o caminho, e mesmo velho. Só que assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta. No tempo de Salomão já tinha estrada? Não sei se você lembra, mas quem mais implementou estrada e caminho foi quem? Não sei se você sabe, mas foram os romanos. Vem bem depois de Salomão. Por que você está dizendo isso? Eu já estive lá em Israel naquela terra, eu e a pastora. Até hoje, fora as que são asfaltadas, você não consegue ver muito e definir estrada, porque é tudo chão e pedra. Todos os caminhos são chão e pedra. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Então vamos pensar aqui comigo. Eu moro lá no Gralha Azul, né? Então se eu quiser falar como é que vai na minha casa, como é que eu falo? Falo, ó, você sobe aqui a Brasil, depois vira lá na Canários, é lá. Chegou na minha casa. Agora, como é que eu vou ensinar alguém para ir num lugar se não tem estrada, se é um campo aberto, se está tudo descampado, se está tudo assim? Como é que eu vou ensinar alguém um caminho que ele tem que andar? Me explica, como é que eu vou fazer? Posso ir falando, vai andando ali, daí vira naquela pedra? Posso ou não? Ou ficar olhando, vai olhando no chão. Uma irmã de manhã teve uma ideia, ela falou, vai fazendo um caminho assim no chão. Eu falei, sim, irmã, você vai fazer, mas o vento vai tirar. Não dá, né? Eu entendi a boa intenção, mas não é. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não entendi. Não entendi. Caminhar, acho que é o mais lógico, sim ou não? Porque não tem como eu falar, você vai para lá. Então, ok. Primeira lição de hoje para nossos pais. A gente ensina na prática. A gente ensina na prática. Amém? Ah, mas faça isso aqui, mas eu não faço. Ensina a criança. Está tudo prático ali, amados. É um caminho que deve ser andado. Então, eu posso falar para o meu filho ler a Bíblia? Posso, se eu estou lendo. Eu posso falar para o meu filho ter educação e não xingar, se eu não falo. Eu posso falar para o meu filho arrumar e fazer as coisas, se eu arrumo. Eu posso falar para o meu filho e para minha filha tal coisa, se o meu discurso de vida condiz com o que está saindo da minha boca. 3 améns para quem estava lá. Tem que mandar instalar uns microfones para pegar na captação assim. Vocês lendo os versículos, vocês não falando amém também. Eu ensino na prática. Eu ensino na prática. Às vezes não precisa nem falar. Às vezes ensinar, como diz na regra de educação física, havia ali os 2 professores. Meu professor de educação física falava assim, o de atletismo falava assim, perdão da palavra, mas era o jeito que ele falava. Ele falava, macaquinho vê, macaquinho faz.
Não adianta explicar um movimento, você tem que fazer. É a mesma coisa para a questão bíblica. Eu tenho que fazer para que meu filho aprenda. E pouco amém, mas está bem. Pastor, vai diminuir então, se for nesse ritmo. Olha para quem está sentado e fala assim, tem que ser na prática, irmão. Amém? Amém, paz? Não dá, não fume, filho. Não fume, é piada, não pode beber. Piada, não vai precisar nada. Você está rindo porque você já viu. Primeira coisa dos pais, a gente ensina na prática. A gente ensina na prática. Amém, amados? Glória a Deus. Se precisar, fala. Senão, suas atitudes vão fazer. Ensina a criança o caminho que... E ainda quando ele for... Uma das coisas que mais me dá desespero do sistema religioso é isso. A pessoa ser uma pessoa na igreja e ser uma pessoa em casa. Por isso que eu vejo que eu não tenho jeito de pastor, nem cara de pastor, nem modo de pregar igual pastor. Mas eu fico feliz, porque é esse jeito que eu falo com meus filhos em casa. É o meu jeito de ser. Eu sou quem eu sou em qualquer lugar. Não tenho nada contra quem faz voz, mas eu acho estranho. Após, irmãos, eu acho estranho. Mas amém, eu não consigo ver Jesus falando isso, fazendo assim. Mas o fazer não é nada, não é nenhum problema da voz ou do impostar ou de fazer diferente. O problema é, fala uma coisa. Amém, pais? Amém, filhos? Amém, filhos? Amém, filhos? Quem viu o pai fazer, você sabe o efeito que teve. Vai, próximo, vamos passar. Tá rápido hoje o culto. Não tá, já com as 6 horas. Vamos lá. Ótimo, vamos lá. Colossenses 3:1. Esse é bom demais. Vamos lá. Pais. Som. Tem aqui nesse aqui? Tá ligado ou não? Não tá? Dá um mic aí pra mim, cá. Esse aqui tá aquele botão abençoado aqui. Aquele ali tá funcionando, ótimo, melhor. Vou pegar as crianças para fazer. Amados, vou pedir para vocês... Olha, leiam ali o versículo, crianças. Leiam lá, ó. Não, vou ensinar vocês a ler junto. Vamos lá, 1, 2, 3 e pais, vírgula. Tentou uma pausa. Pais, não irritei os vossos, vírgula, pausa, respira, para que não fiquem desanimados. Então leiam uma vez aí, vai. Fala, 1, 2, 3, vai. Ok, então vou falar para vocês lerem uma vez. Então, olha que versículo legal que está na Bíblia. Olha o que Deus fala. Vai, 1, 2, 3. Falem bem alto aí. Pera aí, prepara lá para ler. Quem já decorou, 1, 2, 3, vai. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, com muita sabedoria, por favor, aqui, ó. Seus filhos são seus filhos, não são seus amigos. Embora eu fale para meu filho que ele é meu melhor amigo e outras coisas, mas em que sentido eu estou falando isso aqui, ó? Eu não estou falando de não ter uma relação de amor com seus filhos. Só que os seus filhos não são seus amigos. Você é o pai e a mãe. Você é o pai e a mãe. Eu me assusto quando eu vejo uma mãe brigando com uma menina igual 2 adolescentes. Um pai discutindo com o filho, igual fosse uma criança. Os meus já sabem, me perdoem, mas em casa eu sou assim, eu falo, não tem como adulto não discute com criança. Vai fazer e... Irmãos, sabe qual que é a questão? E vou falar, vai ler o versículo comigo, por favor. Pais. É assim, ó, irmãos, tem gente que faz brincadeira com o filho, igual tá brincando com alguém da idade dele, ou é coisa. Isso aí não se faz com o filho. Deixa eu explicar o que a Bíblia fala. O teu filho não tem a capacidade cognitiva, não tem a capacidade emocional de absorver as tuas brincadeiras de adulto. Eu estou falando com 14 anos de pastoreio, sei lá quantos gabinetes, sei lá quanto tempo aconselhando. Porque um pai traumatiza um filho com as brincadeiras sem graça, com as coisas que não é, que ele não entende aquilo ali que está acontecendo. Olha lá. Para testificar, tá falando, não gostei. Vocês estão aqui? Eu sei que tem um monte de coisa disfuncional e tem de verdade, irmãos.
Mas pai é pai. Mãe é mãe. Estou conseguindo fazer entender? Eu diversas vezes eu falo assim, eu falo com a pastorinha, não por maldade. Na igreja, minha função é de ser uma força da casa, eu sou mensageiro. Mas a paternidade espiritual, eu não fico tirando sarro das pessoas, eu não fico brincando, eu raramente brinco com alguém. Eu me lembro a Paula, a primeira vez que ela me viu brincando, conversando com meus amigos, assim, ela falou, nossa, não sabia que o pastor era tão engraçado. Porque eu não brinco com quem eu não tenho que brincar. Porque a minha função é diferente. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém? Porque se eu brinco com uma ovelha, igual eu falo com um amigo meu que me conhece de 20 anos, ou que é um pastor há tempo, ou que tem um monte de coisa, o pastor vai entender a brincadeira, vai dizer, a outra vai falar, meu Deus, está fazendo um bullying, o pastor me falou isso, o pastor fez... Cuidado que você faz com seu filho, por favor, em nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu na sua vida por causa de um pai bêbado, por causa de uma brincadeira mal feita, por causa de uma exposição, dança aí, faz não sei o que, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá, uma brincadeira sem graça que te constrangeu, te marcou a vida inteira. Não faça isso, por favor. Pais, não irritei vossos filhos. Pais, não irritei vossos filhos. Me assusta, irmãos, me assusta. Algumas relações de pai e filho que não estão no padrão bíblico. Eu não estou falando que não tem que ter parceria, eu não estou falando que não tem que ter amor. Posso ouvir um amém? Eu consegui me fazer entender, sim ou não? Mas é gente irritando o filho, provocando o filho, irritando ele, fazendo coisa, pegando no pé dele como se fosse um adulto igual a você. E o pior ainda, quando você nem faz aquilo que você cobra. Por favor, em nome de Jesus, não irrite seu filho. Pastor está bravo? Não, é o seu mover profético. Amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, eu falei no começo do culto. Se ele começa com piadinha... Vamos pro próximo? Agora tem 2 amém. Eu estava até agora com 4. Agora eu só estou com 2, que é alguém que estava desatento ainda. Vai, próximo. Vamos lá. Ai, esse é bom demais. Vai. E vós? Ok, pais não o quê? Provoquei vossos filhos a? Ira ou ódio é o contrário de quê? Eu te odeio. Qual que é o contrário? Eu estou irado com você. Qual que é o contrário? Te amo. Então, aqui nesse texto, e no grego dá essa possibilidade de tradução, é um dos componentes, eu já preguei só sobre esse texto também uma vez, só sobre esse, para explicar bem direitinho essa relação. Ele diz assim, lê lá comigo o texto de novo, vai. 1, 2, 3 e... Vós pais o quê? O que é provocar o seu filho a ira? Provocar o seu filho a ira, ou o que é mal, é o quê? É eu deixar, você já nasce com uma natureza pecaminosa. A criança é bonitinha, irmão, ela é boazinha, mas ela tem o potencial de pecado como qualquer pessoa. Quem tem filhos aqui? Por acaso teu filho, quando ele quer alguma coisa, ele é pequeno, ele fala assim... É assim ou não? O que ele faz? Pega. Se ele pega, você repreende. O que ele faz? Chora. Se dependendo ainda não chorar, o que ele faz? Bate? Bate ou não bate? Ou se bate. Aí o que você faz? Ah, que bonitinho, deixa assim aí, continua apanhando até agora. Você repreende, sim ou não? Sim ou não? Claro que repreende. Por que você está dizendo isso aqui, ó? Provocar a ira é o quê? Expor o meu filho, é provocar nele algo não bom. O que é isso, pastor? Eu expor o meu filho a um ambiente que não é saudável para ele. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? É colocar meu filho para dançar o tchan, e assim por diante. É pedir celular antes da idade que pode ter. É querer ficar sozinho vendo coisas que não deve. Na minha época, para eu ver uma pornografia, tinha que algum abençoado roubar a revista de alguém, ou conseguir ir lá para um terreno baldio, para um lugar onde nenhum adulto estivesse vendo, para a gente ver uma besteira. Hoje o pai dá a arma na mão do filho, que é o celular, para ele ver o que quiser, ele se tranca no banheiro, se tranca na porta, ele escuta caso de criança que é nova, que se tranca no quarto, vê o que quer. Eu falo, meu Deus do céu, que mundo que eu tô. Eu não vou chegar nisso em nome de Jesus, eu profetizo.
Mas eu sou igual um pastor falou, explicou no seminário de família uma vez. No dia que meu filho falou, trancou a porta do quarto, eu quero privacidade, você vai lá, pega um toquinho de madeira assim, ó, dessa finura aqui, ó. Você apoia no fundo da porta, assim, você abre a porta, apoia no fundo, você pega uma chave de fenda, tem 3 pininhos atrás da porta, você faz assim, ó, pic, pic, pic. Aí você pega a porta, leva para fora de casa e fala, tá aí, ó, sua privacidade. Arranca a porta. Se é o celular, arranca o celular. Ai, que horror fazer isso. Ó, o Jesus falou diferente até. Ele falou, se é a tua mão, arranca a mão fora. Se é o teu olho, arranca ele fora. Aí eu tenho que escutar que não pode tirar o celular do filho que ele precisa para fazer lição. Ah, irmão. Irmão, hoje eu tô sem filtro. Tô filtrando aí, nos outros cultos foi pior, porque eu não estava gravando aqui, eu ainda quero ganhar vida ainda. Que vai para a internet. Não provoque a ira. Não exponha os seus filhos para coisa que não precisa. Mesmo porque é lícito. Eu e a pastora, a gente se beija. Beijo de língua. Né? E outras coisas eu faço também na intimidade. Tudo que eu tenho direito, mas na frente dos meus filhos, no máximo um selinho. Para que eu vou provocar neles desejos que eles ainda não têm? Agora tem pai que fica expondo a criança a ver coisa, a ver situação, a assistir coisa, e depois não sabe do problema que está tendo. Vocês estão aqui comigo? Estou conseguindo fazer entender de verdade? Sim ou não? Sim ou não? Você controla assim as coisas que vê, você controla o ambiente que é exposto, você controla as coisas que ele precisa passar. Não faça isso, por favor, em nome de Jesus. E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas... Amém? Agora vou para o pior erro dos pais. Agora, meu Deus, pastor, nós vamos apanhar mais? Não, a palavra tem que moldar a gente tem que se moldar a palavra. Amém, amados? Nossa preocupação, eu estou falando por amor a você e a sua vida e a sua família. Amém? Pastor, não vou fazer. Aí eu fico com o versículo que é um dos meus preferidos da Bíblia como pastor. Sabe qual é? Cada um prestará contas de si. Então isso me deixa tranquilo. A única coisa que eu vou prestar conta é se Deus me falar, fala tal coisa e eu não falo. Que ele fala assim, se o profeta não falar a palavra do Senhor, esse sangue cairá sobre a sua mão. Contudo, se ele falar, ele estará isento de qualquer coisa que as outras pessoas fizerem. Amém? Então vamos lá, vamos seguir. Posso seguir? Graças a Deus, não foi ninguém embora ainda. Então vamos lá. Pais e filhos. Agora eu vou falar uma coisa bem importante. Posso? Vocês estão comigo? Pais, uma das coisas que podem acabar com a vida dos filhos. O pai é o que da casa? O que o pai é da casa? O que a mãe é? Força que cola. Autoridade que cola. Se um pai ou uma mãe abusam dos filhos, molestam, defraudam, isso é terrível, uma das piores coisas que pode acontecer. Amém, amados? Nenhum pai naturalmente faria isso. Tem problema demoníaco, tem doença, tem um monte de coisa envolvida, tem estar fora de si, tem um monte de coisa. Nenhum pai faria isso. Uma segunda coisa que é muito terrível, que pode causar um dano muito grande também para os filhos, é rasgar eles no meio. Mas que pai rasga os filhos no meio? Divórcio. A criança é o que, o filho? Padrão bíblico, o que a criança é? Não entendi. Como é que eu vou continuar uma casa se não tem quem colhe e eu não tenho uma casa junto? Vou continuar o quê? É inerente que a criança, independente dos pais querendo ou não, independente se foi algo feito bem, se foi de acordo, se todo mundo está bem, se antes brigava, ela em algum momento da vida ela vai se achar culpada daquilo. Porque ela veio dos dois. Amém. Amém. Quem não cresceu com o pai ou com a mãe, ou teve divórcio, levanta a mão. Bem a mão, bem a mão. Vocês sabem então, não preciso falar, uma boa parte sabe a dor que é ou não é? Os momentos que sente, as situações, eu não vou entrar nisso. Quero falar uma coisa agora que é uma coisa que é perigosa e que pode acontecer mesmo a gente sendo crente ou estando dentro de casa, que não vai acontecer nunca mais nessa igreja em nome de Jesus. O que é, pastor? Omissão. O que é omissão? É eu não cumprir a missão que eu tenho. Um pai deve educar os seus filhos. Um pai deve mostrar o caminho que deve andar. Um pai não deve irritar os filhos. Pais não devem provocar ira. Amém? Tem um salmo que fala, ensina teu filho o caminho que deve andar, a palavra de Deus de dia, de noite, quando estiver andando, sentado, de pé, dormindo, em toda hora. Ok? Amém, amados? E um pai não pode fazer o quê? Ser omisso da sua função.
Um perigo que existe também, que muito é colocado hoje tira o pai de casa, tira a mãe de casa, deixa os filhos que os outros delegam todas as coisas, e o pai fica omisso a todas as situações que estavam acontecendo. Hoje escutei um testemunho, foi aniversário do meu filho, estava conversando com um amigo, pai de um amigo dele, estava eu e outro membro aqui da igreja, e o pai estava me contando um testemunho. Posso? Posso, amados? Uma família que mudou para cá, foi trabalhar numa determinada empresa, o filho começou a sofrer bullying na escola, não sabem se é isso, mas resumindo a história, um menino tranquilo, um jovem, tudo de boa, começou a sofrer bullying na escola, um monte de coisa, o pai não notou naquele correria que estava numa grande empresa, trabalhando em outras coisas. Moral da história, resumindo a história, o menino foi lá, fez o Enem, entrou num quarto e se matou. Aí disse que o desespero desse pai, que ele estava falando para mim, esse amigo pastor do céu, o pai morreu com o filho. Eu fico imaginando, está amarrado o nome de Jesus, que nenhum de nós precisa passar disso. Mas a questão do pai, o pai fala hoje, ele fala, sabe o que mais me dói? Eu não vi, eu não notei. Não caia na correria de todas as outras coisas, que vai te tornar omisso às coisas que você tem que fazer. Hoje não é só isso, hoje é as distrações. Não ignore as coisas. Amém? Ignorar não seja ignorante, não é ignorante de ser falta de entendimento. Ignorar é de não perceber algo. Por exemplo, eu sou ignorante no que diz respeito a carro. O Charles sabe de motor. Eu escuto o barulho do motor, para mim é tudo barulho de carro. Mas o Charles vai escutar e vai falar, opa pastor, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está funcionando. Eu já não sou ignorante para música. Eu venho aqui, eu escuto. Se está bem, se tem alguma coisa fora, volta e meia eu dou pitaco no som, né? Eu abaixo um pouquinho o som, né? Não é? Tá muito, calma, ok? Mas às vezes se eu venho aqui, estou vendo celular, procurando alguém, resolvendo alguma coisa, eu sei daquela situação, mas eu ignoro porque eu estou distraído, fazendo outra coisa. Cuidado com as distrações que a gente tem hoje em dia, pais. Vocês estão aqui, amados? Amém? Por quê, pastor? A omissão é uma das piores coisas que os pais podem fazer. Estar e não estar é uma das piores coisas, principalmente no que diz respeito a corrigir os seus filhos. Principalmente no que diz respeito a corrigir os seus filhos. Amém, amados? Tem que corrigir o seu filho. Já vou explicar isso aqui, mas eu vou falar o problema da omissão. Posso contar para vocês? Tinha um homem que era de uma linhagem sacerdotal, ele era sumo sacerdote, ele teve a oportunidade de depois criar Samuel, que foi o maior e último profeta e juiz de Israel. A casa dele tinha uma promessa de permanecer para sempre. Mas o que ele fez? Ele criou o sacerdócio, foi levando de qualquer jeito, os filhos começaram a fazer de qualquer jeito, ele não ligou para as coisas. Vai lá ver a descrição de Elias. De Eli, quer dizer, não é de Elias, de Eli. Vai ver a descrição dele, você vai ficar assustado, hein? Eu não vou nem falar a descrição dele. Fica a sugestão. Vai lá e veja como ele era. A postura dele, tudo dele que você vai ver. Como reflete muitas coisas. Da postura, como a Bíblia descreve ele. E o que aconteceu com ele depois? Não corrigia os filhos. Olha o que Deus fala para ele. 1 Samuel 3,13 diz. Por quê? Já lhe disse que o quê? Não entendi. Eu já preguei no culto domingo. Casa é a mesma coisa aqui? Família. O homem era sacerdote, sumo sacerdote, era quem ministrava diante de Deus e para com o povo. Ele tinha 2 filhos, linhagem sacerdotal. Naquela época o ofício era por linhagem familiar. Ofni e Finéias. E olha o que a Bíblia fala. Por que ele vai julgar a casa dele para sempre? Que ele bem o quê? Então, ele já tinha sido advertido por Deus, ele sabia o que seus filhos estavam fazendo de errado, mas ele não fez? Foi o quê? No quê? Corrigir os seus filhos. Ele foi omisso em corrigir os seus filhos? Olha o que aconteceu com a casa dele. Por que os seus filhos? Eu vou deixar você ler de novo tudo, vai. Enquanto eu tomo uma água aqui, que eu já estou sem voz. Quero dar mais uma gritadinha. 1, 2, 3 e... Ele não usa o quê? Ele não usa o quê? Ele não usa o quê? Ah, tá. Qual foi o pecado deles? Deixa as crianças fazer o que elas querem.
Deixa os meninos fazer o que eles querem, são só menino. Deixa os jovens fazer só o que eles querem, estão na adolescência. Eu nem uso essa palavra, usei 2 vezes hoje intencionalmente, tá? Deixa. Não repreende. Aí sabe o que acontece? Deus julga a casa. Deus é amor, mas Deus é também justiça. Acabou essa casa. Ele falou, vou ter que levantar um sacerdócio. Ele começa a mensurar e falar coisas. Que caiu essa casa aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? A casa de Eli foi embora. Morreu todo mundo no mesmo dia. Os filisteus atacaram contra Israel, levaram a arca, mataram o Finés, avisaram o pai naquele mesmo dia. O pai estava lá reclinado numa cadeira toda, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A triste história de uma casa que não foi repreendida. Ou melhor, que o sacerdote não quis ouvir a repreensão e corrigir. Que isso nunca aconteça com a gente em nome de Jesus. Amém? Amém? Pai e mãe não devem ser omissos à sua função. Ok? O problema que a gente tem hoje em dia é que assim, irmãos, os lares estão bagunçados. A gente não dedica o tempo que devia ter. Posso contar algo aqui da cultura hebraica? Posso ou não? A Bíblia diz que Deus abençoa o descanso. Você não fica feliz? Deus abençoa o descanso. Shabat, né? Ele é o Senhor do Shabat, do descanso. Porque Deus abençoa enquanto você está descansando. Na cultura judaica, porque o centro é a família, então o sábado era o quê? Sexta-feira à noite até o sábado à noite, ninguém fazia nenhum trabalho servil. Ou seja, não podia trabalhar, fazer nada. Ninguém podia andar a X distância, porque obrigava todo mundo a ficar dentro da sua própria propriedade. Não podia sair. Então, uma vez por semana, a família toda sentava junto e não tinha Wi-Fi. Não tinha nada para fazer. O que eles faziam? O que eles faziam, irmão? Tem uns que têm até medo de falar, conversar. Que coisa absurda. Posso teclar com você conversar? Não, já viu gente que só fala assim pela internet, aí você vai conversar com a pessoa pessoalmente? O princípio da família estar junta. Arruma as coisas, ajusta as coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém? Amém? Antigamente a gente ia para a praia, as famílias, aí os pais eram surpreendidos pelo comportamento dos filhos quando ia passar 10 dias com os filhos na praia. Porque na praia, antigamente, na época que eu ia, não tinha TV, não pegava muito canal, e os pais tinham que ficar junto com os filhos toda hora ali. Aí via, uau, tem esse comportamento, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ficava 10 dias junto. Hoje tem Wi-Fi, tem celular, tá cada um no lugar da casa, cada um fazendo uma coisa, cada um longe do outro, e assim vamos. Nós não. Amém. Amém? Aí, muitos hoje já vieram uma família com dificuldade, com coisa. Aí, meu filho não está comigo, não fica comigo todo dia, pastor. Minha filha não fica comigo todo dia, pastor. Quando vem, eu quero agradar ele. Aí, eu não quero repreender ele, senão ele fica chateado. Então, eu prefiro agradar ele do que agradar a Deus. Então, ele vira o meu Deus. Silêncio culminando em um choro. O meu clamor é esse aí também. Eu gosto da atmosfera de temor do Senhor, quando a palavra vai falando assim, ó, em que a gente começa a se dar conta que a gente está fazendo algo muito diferente do que Deus gostaria que fizesse. Temor é entender a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus e o que Ele pode fazer por mim e reverenciá-lo. É assim que tem que estar nos nossos corações. Se a palavra fala que a gente tem que corrigir, a gente tem que corrigir. Às vezes não corrige, não é porque não sabe que é mal. Não corrige porque eu tenho tanta ferida. Eu sou tão ferido e eu não quero que o meu filho esteja mal comigo porque eu corrigi, porque eu não estou tendo oportunidade, eu não estou ficando com ele e outras coisas. E amado, deixa eu te falar uma coisa para você. Cuidado. Cuidado. Amém? Amém, igreja? Cuidado. Anda de acordo com a palavra em nome de Jesus. Amém? É o mais benéfico. Eu confesso, pastor, você erra muito na correção dos meus filhos. Para onde você erra? Para cima. Eu diversas vezes já fui pedir. Isaac, o pai já te pediu perdão alguma vez? Já. Do que eu já te pedi? Você lembra alguma coisa ou não? Não lembra.
porque me perdoou. Mas eu passei da conta, eu estou irritado, filho, desculpa, gritei. Filho, desculpa, não tem problema nenhum de fazer isso. Mas tem perdão, irmãos. Vocês estão aqui? Amém? Eu tomei uma decisão na minha vida, e eu já falei isso há muito tempo, e outras coisas. Eu sempre vou ser corrigido por algo que eu fiz, e eu sempre vou ser corrigido pelo excesso. Mas eu tomei uma posição já há muito tempo na minha vida, porque eu já fui muito medroso, irmãos, muito medroso. Depois de um período da minha vida, eu falei, não vou ser mais assim. Agora eu vou ser corrigido pelo que eu fiz, e não pelo que eu não fiz, e eu vou ser corrigido pelo excesso, e não pela falta. Você não precisa adotar o meu padrão. Mas o que eu estou dizendo, eu só não vou ficar sem fazer nada. Porque eu vivi muitos anos assim. E fazendo o cálculo, eu vi que dói mais se arrepender por algo que você não fez do que por algo que você tentou fazer. Porque mesmo que eu tente fazer e erre, achando que eu estou fazendo para Deus, Deus vai olhar, tem fé esse jovem, acha que fui eu que falei. Né? Aí os outros anjos vão falar, melhor a gente dar uma ajuda para ele, senão ele vai fazer mais coisa errada. Melhor que o senhor falar com ele logo, falar o dívida para ele entender. Amém? Amém, igreja? Dá um sorriso para alguém bem bonito e fala, não seja omisso, meu irmão. Fala para outra pessoa, fala, custa caro. Próximo, vamos lá. Estou acabando já, graças a Deus. Efésios 6:4, é o mesmo. Só vamos voltar para enfatizar uma coisa. E vós, pais? A ira, mas... Amém. Presta uma cadeira aí para aparecer aqui. Manuzinha dessa cadeira que está do seu lado. O Washington, faz favor. Washington. Obrigado, pastor Dário. Pegou aqui o Washington. Glória a Deus. Só para ficar que está algo importante que eu vou falar. Posso? Vou falar aqui uma coisa. Ó, igreja. Vou sentar aqui, mas não estou de costas para vocês, mas eu estou. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Leia lá o versículo comigo, por favor. Mas... Pausa. Ó. A minha omissão em não corrigir o meu filho nas vontades dele vai dar para ele a falsa sensação que ele sempre pode fazer a vontade dele. Dentro dele, ele vai viver com essa sensação. Cara, eu tenho que fazer a minha vontade. Se eu não faço a minha vontade, não está me agradando. Eu choro, eu bato o pé, eu faço birra. E amado, deixa eu te contar uma coisa. Por um período da vida, vai viver assim. No modo como é a nossa sociedade hoje, vai viver assim até passar da faculdade ali, consegue, porque a escola é paga, ou a escola não está nem aí para ensinar, e vai viver assim, ó, sempre fazendo a sua vontade, falta quando quer, faz as coisas como quer. Por quê? Porque nunca foi corrigido no cerne da sua correção e entender que não pode ser feita a sua vontade. Às vezes você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu conheço histórias de um monte de gente que não tiveram os pais corrigindo, os pais foram omissos ou estavam lá, mas não estavam, e não por maldade, mas simplesmente por ignorar o fato. Vocês estão aqui comigo, amados? E aí o que aconteceu com aquela pessoa? Ela não aprendeu que tem vezes que ela não está com vontade, mas ela tem que levantar da cama e ir trabalhar. Que tem vezes que ela não está com vontade de estudar, mas tem que ir para a escola e não tem jeito. Que tem vezes que ela não está com vontade de ir na igreja, mas eu preciso ir, porque a palavra do Senhor fala, não deixais congregar como é o costume de muitos, principalmente quando perceberem que é o tempo do fim. Só que daí eu nunca fui corrigido, repreendido, e dentro de mim eu sempre acho que eu tenho que fazer a minha vontade. Só que daí quando eu chego na vida adulta, quando eu entro nos relacionamentos, quando eu entro no casamento, eu fico insistindo em querer fazer a minha vontade, daí os outros não aguentam quem relaciona comigo. Aí o meu chefe, eu não consigo parar o emprego, sabe por quê? Porque eu não quero fazer a vontade do meu chefe, eu quero fazer a minha. Só que você está trabalhando numa empresa que te paga para você fazer a vontade do outro, mas você não quer porque você quer fazer a tua. E daí você fica 10 dias num emprego, 20 no outro, e outra coisa, e muda de igreja aqui, muda de igreja lá, e muda de coisa para lá. Procrastina tudo na sua vida. Você nunca tem disciplina. Estou desvendando algo aqui para você em nome de Jesus. Entenda, por favor, que talvez a raiz está lá, ó, numa missão de fora. Ai, pastor, tem a culpa dos meus pais, vou dar mensagem para eu vou brigar com eles. Não, irmão, você é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, você vai tomar uma atitude hoje, vai falar, eu estou liberto disso, vou pedir perdão, vou liberar perdão e vou conseguir com a minha vida. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Amém. Mas saiba,
Não é a sua vontade. Você tem que ser corrigido. Amém? Conseguiram fazer entender de verdade? Sim ou não? Sim ou não? Eu falo para os pais, corrija, irmão. Próximo versículo. Olha lá, meu Deus, olha o que o autor de Hebreus fala para os hebreus. Leia lá comigo. Sim. Opa! Se você aguentar ser corrigido, Deus te trata como? Não entendi. Ah, tá. Então isso quer dizer que o filho tem que ser corrigido. E a sequência que ele fala, por quê? Por que ser rigoroso com seus filhos, pastor? Porque são meu. São meus filhos. São a minha continuidade. Você não é com o meu, pastor? O seu é teu. Eu amo também, eu corrijo dentro do que eu posso, aqui dentro de uma liberdade, mas eu não vou fustigar com a vara, eu não vou pôr de castigo, eu não vou fazer essas coisas. Só que eu te contar, eu corrijo porque eu amo. Eu corrijo porque é meu filho. Minha continuidade. Amém? Amém? Deus é amor. Ele amou tanto que ele deu o próprio filho para ter mais filhos. Por que a gente, como pai, não corrige nossos filhos? Amém, igreja? Amém, igreja? Não estou falando de verdade isso, amados. Por favor, não falem em corrigir. Não sejam omissos em nome de Jesus. Se for errar, erra fazendo, mas não erra por não fazer. Amém? Muitos dos frutos que a gente tem na nossa vida hoje é porque ninguém nos corrigiu. Deixa eu falar uma última coisa. Posso? Penúltima, daí a última. Posso? Pastor, sou adulto, não tenho mais meus pais. Quem vai me corrigir? Seja discipulado, irmão. Por isso que a Bíblia fala, tem que ser discípulo de alguém. Amém, amados? Ide pregar o evangelho e fazei. E fazei. O discipulador, ele é a pessoa que vai caminhar com a pessoa, até a pessoa aprender a caminhar sozinha com o Espírito Santo. Depois, aprendeu todas as coisas, mas tem coisa da minha vida que eu preciso aprender. Eu vou lá perto de alguém, de um rabi, de um rabone, de alguém que entenda aquilo. Opa, absorvo, depois entendi. É assim que ouve a Deus, é assim que discerne Deus, é assim que se move. Opa, discipulo alguém agora. Fiz a sequência, aprendi, agrego na vida do outro. Estou conseguindo fazer entender? Ah, pastor, não acredito nessas coisas. Amém, amado. Glória a Deus. Você está feliz? Então também estou feliz. Eu acho que podia ir além. Mas você quer ficar assim? Você vai continuar fazendo a mesma coisa, nunca tendo resultado nenhum e insistindo que isso aí é o que vai dar certo. Deixa eu te contar um versículo que fala em Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Não se engane o homem. Certamente o que plantares... Não adianta continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultado diferente. Isso aí é zombar de Deus. Cuidado. Eu gosto do pastor mais bonzinho. Eu também gosto. Mas eu gosto muito de vocês e dos seus filhos. E eu amo muito eles para ver uma geração se perder. Eu cresci no ambiente de igreja desde os meus 14 anos. E eu vi ciclos e ciclos de gerações se perdendo. Por isso que eu luto para ficar conectado com as crianças. Por isso que eu não quero ver acontecer. Eu de verdade, eu fico feliz, mas eu me assusto quando eu olho para a igreja e mais de 60% da minha igreja é pai e mãe. Vamos trazer mais jovens. Jovens, traz mais jovens. O pastor gosta, em nome de Jesus. Jesus também gosta. Jesus usa os jovens. Amém, jovens? Amém? Né? Meus jovens já estão ficando velhos. Né? Hoje eu fui apresentar a Amanda para uma menina que tinha 21 anos. Eu, Amanda, vem aqui. Fica de pé aí, Amanda. Eu achei que a Amanda tinha 20 anos, a Amanda tem 26. Falei, meu Deus, até meus jovens já estão velhos. 26 é pastora, já era pastora da igreja aqui já. Nem 26 tinha. Mas a gente meu Deus, é muito louco. Último, posso? De verdade? Vamos lá. Por favor. Paulo a Timóteo. Mas se alguém. E principalmente... Aqui o texto está fazendo menção ao cuidado do amparo de um familiar que está precisando, necessitando para não sobrecarregar a igreja. Agora, você imagina se o Paulo estivesse escrevendo para os filhos.
Ele compara alguém que não cuida do seu como alguém que é o quê? Não, olha ali, irmão. Alguém que o quê? Negou a sua? E é o quê? Pais, em nome de Jesus, seja um exemplo de um homem e de uma mulher de Deus. Pastor, eu não sou. Pede perdão. Pede perdão para os seus filhos. Seja sincero. Seja homem, seja mulher, no padrão de Deus, fala, filho, eu estou em construção, eu não consigo fazer ainda, não dá, eu não sei. Eu vi meu pai já fazer isso. E o momento que ele lutava com vício e outras coisas, me lembro quando Deus tocou ele voltou um dia para casa chorando e falou, eu não consigo, eu estou tendo dificuldade, as coisas eu não consigo fazer sozinho. Aí todo mundo, então ok pai, nós vamos te ajudar. O senhor quer? Nós vamos ajudar junto. Nunca mais. Mas tinha que um dia falar, não consigo, me ajudem, não deixem, não vá. Amém, amados? O pai não teve nunca problema com droga, outras coisas, era jogo, só coisa, e era outra estação, era só sair de casa e jogar baralho. Talvez para hoje não seria nenhum problema para muita gente, mas para nossa família era. Não era nem porque gastava dinheiro, era só porque ficava fora. Mas gera ausência. Amém? Amém? Por favor, seja responsável, você que é pai e mãe, em nome de Jesus. Se você fez errado, você pede perdão. Se fizeram errado com você, você pede perdão, você libera perdão. Você libera perdão e fala, não estou mais ligado a isso, eu estou ligado em Cristo Jesus, Deus é meu pai. Se teu pai foi omisso, teu Deus não é omisso. Não dormita o guarda de Israel. Ele nunca te deixa, jamais te abandona, nunca para. Desde que ele fez a mulher, nunca mais ele parou de trabalhar. Jesus fala, meu Deus trabalha e eu também trabalho. Né? Porque ele sabe. Brincadeiras à parte, mas é verdade, está na Bíblia. Vocês estão comigo? Vamos orar? Quero tirar alguns momentos de oração aqui. Uns 5 minutos para orar para grupos específicos de pessoas. Mas eu quero crer que essa tarde vai ser uma mudança na sua vida. Quero crer que essa tarde vai ser uma mudança na sua vida. Hoje eu acabei o culto, veio uma pessoa falar comigo que não é da igreja, veio visitar pela primeira vez. É uma outra pessoa de um outro lugar, Deus falou com ele, veio chorando aqui, um homem adulto. A mensagem foi toda para mim. Eu falei, então ótimo, eu pregaria tudo de novo se vai tocar uma pessoa. Porque vai tocar você, vai tocar sua família, vai tocar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e alguma coisa vai acontecer. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus, por favor. Domingo que vem você traz o seu filho e nós vamos ficar com eles aqui. Amém? Vamos ver se a gente vai fazer uma área para o infantil aqui, para ter barulho só em um lugar, para a gente sobreviver. Né? E aí os pais que têm filho pequeno ficam aqui, a gente organiza a logística da igreja, mas eles vão pegar culto com a gente. Vão adorar com a gente, vão ficar desenhando, eu vou fazer as coisas ali com eles, os pais sentam junto, as mães, a gente interage, né? Pastora sabe, eu tenho planos de no futuro, a gente tem um dos dias, assim, um dos domingos, sempre ficar os pais e os filhos juntos aqui na igreja. Jogando bola, brincando, amém, amados? Porque nosso culto acaba sendo meia hora, tem um tempo de família, né? Quando a gente tiver uma estrutura melhor de comida e de coisa aqui, usar meia hora com os pais e com os filhos ali, em nome de Jesus. Mãe, filho, pai, filho. Ter tempo junto em nome de Jesus. E deixa eu pedir uma coisa para vocês. Faça o culto no lar amanhã. Amém? Ah, pastor, não tenho tempo. É sério? Você não tem tempo para achar para Deus e para sua família? Então tá bom. Cada um prestará contas de si. Estou feliz. Mas o recado está dado. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos lá. Ciclos de oração. Quero fazer 3 ou 4 orações rápidas aqui em nome de Jesus. Primeiro eu quero fazer um compromisso. Pais, quem é pai e mãe aqui? Vamos fazer um compromisso que nós não vamos ser omissos em nome de Jesus? Amém? Levanta sua mão onde você está aí, eu vou orar daqui também. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Nós como pais, eu me coloco nessa situação, não seremos omissos a nada em nome de Jesus. Nós vamos ensinar os nossos filhos, principalmente enquanto eles são crianças. É o que a Bíblia fala, onde a gente disciplina, a gente corrige. Para os que já são grandes, Pai, nós vamos orar por eles, nós vamos interceder por eles, nós vamos pedir perdão para eles, nós vamos fazer aquilo que nós não fizemos em algum momento, nós vamos trazer a remissão desses jovens em nome de Jesus. Eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer nas nossas vidas. Traz constrangimento, traz quebrantamento, age dentro das famílias, que as pessoas possam conversar, saindo desse momento de culto, conversar e lidar com essas situações de uma forma saudável e uma forma educada e direcionada pelo Teu Espírito. Nós nos comprometemos a corrigir tudo aquilo que deve ser corrigido nas nossas vidas e dos nossos filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz: glória a Deus.